Hoje vamos analisar uma coisa, uma história, duas histórias. Vamos analisar, vou dar dois exemplos e depois analisemos. Uma mulher se casa com seu irmão. É uma história inventada, fictícia, não tem nada a ver, é inventado 100%. Deixar bem claro. Começa a fazer parte da sua família, o convívio com todos, até com os parentes da família do marido, vai tudo bem, tudo perfeito. Vamos dar o nome do rapaz, vamos dizer, deixa eu analisar, Rapitel. E para a mulher, vamos dar o nome de Edmelinda. Depois de algum tempo, tem uma filha, que vamos dar o nome da personagem, vamos dizer, nessa filha vamos dar o nome de personagem. Quer dizer, essa personagem a gente vai dar o nome de um, deixa eu ver, que nome a gente pode dar? Tem tanto nome mesmo. Vamos dar o nome de Lohane, que quando chegou foi a alegria da família. Todos convivendo bem, em harmonia. Ainda mais com essa nova membros da família, felizes. Depois de um tempo, a família iria receber outro membro. Dessa vez um menino. Agora esse personagem a gente tem que dar um nome. Que eu posso dar um nome. Deixa eu analisar aqui. Acho que eu vou dar um nome bíblico. Isaac. Eu acho que eu vou dar esse. Deixar bem claro, é um exemplo fictício para análise, para a gente analisar logo à frente, logo a mais. E aí nasce o menino, e é outra alegria da família. Com toda mulher pode ter problema de pós-parto, adquirir depressão, e o caso da nossa personagem foi a mesma. Ela começou o tratamento psicológico, onde o psicólogo vai a fundo, mexe lá no seu íntimo, nas feridas. Deixando bem claro que essa história, a nossa Edmelinda nasceu no Nordeste, no Ceará, em Fortim, filha de pescadores. Deve ter tido várias privações de alimentação. Não teve condições de, vamos dizer, realizar todas as suas vontades. A situação era muito precária por viver nessa situação difícil. Criou uma revolta, mas, volto a repetir, é um exemplo inventado. Porque ela via todas as outras condições que não achava justo que ela viveu aquilo. Que nada mais era que um aprendizado. Nada mais era. Tudo que a gente aprende quando a gente é criança, aprende a vida inteira. E quando chega o psicólogo a tocar nessas feridas, o que acontece? Prefere parar o tratamento. Em vez de enfrentar as feridas. É como um machucado que você corta. Dói, mas depois aos poucos vai melhorando. Por não enfrentar isso, o que cria uma revolta novamente. Porque aquela outra pessoa consegue enfrentar e eu não. O que falta nesse personagem? A determinação de encarar as situações e enfrentar. Então com isso faz ela, na cabeça dela, da personagem, pensar: cheguei nessa família do meu marido, tem outras condições, viveram outras situações, porque viu também que a família é unida, um ajudando o outro, porque a família dela não viveu isso também. Isso se chama inveja. Em vez de somar a família, e não quis aprender a ver como fizeram isso. Como eles conseguiram agir dessa forma, ser unidos? Como que conseguiram essa situação, aquilo outro, entende? Para verem em essa outra situação. Por isso, controla o marido. Não trabalha e o marido sustenta com o salário de funcionário de empresa. Como falei e volto a repetir, é exemplo inventário, fictício. E pela história da família dela, o que viveu. Quando o avô do marido, a avó do marido, quer dizer, a avó do marido, Rapitel, vamos chamar a personagem de Amorosa.
era viva, a escondidas fez a amorosa colocar os bisnetos. Nossos personagens, Lohane e Isaac, volto a repetir e deixar bem claro, é exemplo fictício. As escondidas, a nossa personagem Edmelinda arquitetuou toda uma situação para o pai do Raptel levar a amorosa ao cartório e colocar os bisnetos como parte de herdeiros, sem consultar os reais herdeiros. Foi a escondidas, como roubo. Mas isso criou uma confusão grande, onde o filho da amorosa sofreu consequências dos atos da personagem Edmelinda e do Raptel, porque os irmãos revoltaram, com razão, o excluíram da vida deles até hoje. Deixar bem claro, é uma história fictícia, não tem nada a ver. É só pra gente analisar depois. Segundo exemplo, a pessoa cresceu na dificuldade, cuidava do irmão, o levava para a escola, preparava o almoço. Quando ele brincava com os amigos, vamos dar o nome de Thalita. A Thalita limpava a casa. Quando a Thalita, vamos dizer, 12 anos, a mãe dela teve o primeiro derrame. Ela estava indo para a escola, quando a vizinha a chamou que a mãe dela estava passando mal. E ela depois foi ver. Obedeceu a ordem da mãe e foi para a escola. Quando retornou, tiveram que levar a mãe dela para o hospital e foi descoberto o primeiro derrame. Teve um outro episódio na vida de Thalita que, para terminar os estudos, resolveu fazer o supletivo à noite em um colégio do bairro onde morava. Conheceu uma pessoa responsável do curso lá, não sei, e criou uma amizade, porque a Thalita tinha um carinho enorme por essa amiga, por essa amizade, um carinho fraternal, que a considerava como uma irmã, uma conselheira. A Thalita, na época, não conseguia expressar muito bem o que sentia, mas uma bela noite a Thalita foi ao colégio e essa pessoa a chamou na cozinha. Até aí tudo bem, na cabeça da Thalita ia ajudar a fazer o lanche da noite. Mas, pasme, havia outras pessoas, em torno de 5 pessoas, fora a Thalita. Em torno de 5 pessoas, fora a Thalita e essa pessoa que a Thalita considerava como uma irmã. O que fizeram com ela? A interrogaram. Sim, ali a Thalita parecia que estava em um tribunal. Porque dando ponta a entender que a Thalita estava apaixonada por essa pessoa. Olha a outra história. Thalita falou, em primeiro instante ficou assustada, coagida, mas falou que sentia um carinho enorme de irmã. Deixou bem claro e simples. Confiava nela como ela fosse uma irmã, uma amiga, que podia contar para dar conselhos. Uma conselheira, que ela via que ela dava bons conselhos e apoio. O que a Thalita fez, sofreu calada toda a acusação, porque ela estava com a mãe doente em casa, queria poupá-la. A situação que a Thalita passou com a questão da mãe, acamada, se alimentando por sonda. Não falava mais, só barbujeava. Mas o olhar dizia que estava ali lutando para ficar ao lado da família. Ficar com a família. E quando a Thalita descobriu que não queriam que ela nascesse, com essa informação o que ela fez? Analisou, pensou, refletiu. Viu que isso não ia agregar nada. Agora vamos para a análise. Em primeira história, percebe que a pessoa é muito revoltada com o mundo? Que todos têm culpa da vida que levou? Que todo mundo estava contra essa pessoa? Da família do personagem Raptel, pelo que eu vi, ela não tentou fazer parte. Vendo que a irmã do Raptel, dos parentes da família do marido, gostavam muito da irmã dele, procurou
procurou a prejudicá-la com mentiras, intrigas, jogando todos contra a irmã do Rapitel. E a Edmilinda saísse com uma pessoa boa. Por quê? Inveja. Queria tudo que a irmã de Rapitel viveu. Queria a família dela. E não fazer parte como novo membro. Deixando bem claro que essa análise é numa história inventada, fictícia. No segundo caso, na história, vemos que a Thalita passou por grandes dificuldades, mas sempre cultivou coisas boas no coração. Não permitiu que a revolta fizesse parte da sua história, aprendeu com cada situação e procurou tirar coisas boas, que apesar de tudo, todos estavam se ajudando uns aos outros, a superar, vencer, a ter fé, cultivar o amor e o respeito. Não vou prolongar a análise, porque quero que você analise tudo isso. E para você, em cada situação, que reflete, pense, reflita e analise. Vou deixar essa mensagem hoje.